Oi, 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 minha gente! Tudo bem com vocês? Olha quem está de volta! Eu retomando o canal e como já diz um ditado, quem é vivo sempre aparece. Então, estou Vivinha da Silva e aqui aparecendo para falar sobre um assunto bem bacana, muito especial que eu iniciei lá no Instagram, na verdade. E eu justificando aqui o meu sumiço de forma geral, quem me acompanha lá no Instagram, inclusive se você ainda não me acompanha, vou deixar aqui meu arroba para que vocês possam dar uma conferida e me seguir por lá também. E é o seguinte, eu havia dado uma pausa, eu dediquei esse momento que eu estava off aqui do canal para a escrita do meu primeiro livro. É muito emocionante tudo isso e eu precisava estar focada nesse processo todo. Agora está em processo de finalização e depois que ele estiver totalmente finalizado, eu venho aqui, gravo um vídeo específico falando sobre tudo isso. Tá? Hoje eu vim aqui para falar sobre um assunto muito importante e bem bacana, principalmente na atualidade, que é a amizade. O valor de uma amizade sincera. E é tão importante nós conversarmos sobre isso, buscar mais conhecimento sobre isso, justamente para que possamos diferenciar uma amizade sincera de uma amizade tóxica, ou seja, uma amizade que não faz bem pra gente. Só que no decorrer da nossa caminhada, muitas vezes nós nos prendemos a alguns tipos de amizades que não fazem nenhum bem para nós. Tive algumas experiências do tipo. Então, hoje em dia eu consigo identificar melhor tudo isso e valorizar aqueles que estão presentes, que são amigos de fato. E aí vamos lá começar esse assunto que, se é algo que te interessa, continue assistindo. E se você tem alguém aí que queira compartilhar esse vídeo, já vai compartilhando aí. E aí, gente, esse assunto todo iniciou lá no Instagram, na verdade, a partir de um texto que eu tinha compartilhado. E aí me veio a ideia de falar sobre esse assunto, a amizade, porque é algo que eu tenho amadurecido, é algo que eu tenho aprendido na prática, algo que tem me despertado. E eu carrego o lema comigo de que o meu intuito de estar na internet é inspirar, motivar e encorajar pessoas. E é algo que eu peço muito para Deus que Ele me oriente nesse processo, nessa jornada de transmitir isso através das minhas próprias vivências. E aí, ao longo do tempo, o que eu tenho aprendido sobre a amizade? Eu ouvi uma frase que faz muito sentido, que diz assim: quanto mais velhos nós vamos ficando, menos amigos nós temos. Se você concorda comigo, já deixa aí o seu like. É o seguinte, é muito verdade essa frase, porque conforme o tempo vai passando, nós vamos adquirindo mais maturidade, mais experiência de vida e acaba se tornando fácil a gente identificar quem são aqueles amigos verdadeiros. Isso quando de fato nós consideramos ou temos amigos de verdadeiros, porque na grande maioria nós temos colegas, muitos colegas, e na verdade nós acabamos atribuindo esse título de amigo por causa de alguma vivência, de algum momento que foi compartilhado juntos, ou aquela pessoa fez parte da nossa vida durante alguns anos, então nós consideramos amigos. Só que existe uma grande diferença entre amigo e colega. E principalmente os amigos que são verdadeiros e os amigos que são pseudo-amigo e são falsos amigos. Então, eu queria falar sobre isso com vocês de uma forma mais assim, mais leve, porque eu acredito que é muito importante falarmos sobre isso para que a gente comece a refletir no nosso ciclo de amizade e valorize quem de fato é aquele amigo que deve ser chamado de amigo, sabe? E dentro desse contexto de amizade, de amigos, amigos que são amigos permanecem independente do tempo, do momento e das circunstâncias. Então, você pode ter um amigo que você considera e ficar, vamos supor, 5 anos sem ver aquela pessoa, sem falar com aquela pessoa, mas em algum momento da vida vocês se reencontraram, vocês retomaram esse contato. E a gente percebe que nada mudou, continua a mesma coisa. Isso justifica o fato de que pode passar o tempo que for, mas aquela amizade permanece. Por quê? Ambos
cresceram, amadureceram, continuam com aqueles mesmos ideais, e isso mantém aquele vínculo ainda, apesar da distância, apesar do tempo. E isso também justifica o fato de que anteriormente você pode ter considerado alguém super seu amigo, mas devido às circunstâncias, quando vocês se encontraram novamente, aquela amizade deixou de ser amizade. É como se encontrasse dois estranhos na rua, não tem assunto, enfim. Isso justifica o fato de que cada um seguiu seu rumo, obviamente, mas foram patamares diferentes. Talvez uma pessoa evoluiu demais e a outra continua a mesma. Então, aquela linguagem não bate mais, aquele vínculo não existe mais. Por quê? As pessoas mudam, nossa vida é um ciclo e a gente vai vivendo e amadurecendo, enfim, faz parte da vida. E é muito necessário e é muito importante que a gente consiga avaliar muito bem isso aí, para não se frustrar ou para não depositar expectativa demais em cima do outro. Então é um processo evolutivo na nossa vida constante. E eu acho interessante também aplicarmos toda essa contextualização de amizade até nas nossas redes sociais, de deixarmos ali ou seguir alguém ou manter um ciclo ali com pessoas que de fato vai te acrescentar. Porque, pra ser bem sincera, as pessoas que estão aí nas redes sociais, que seguem um monte de gente, adora saber da vida do outro, é um fato. Quem nunca, né, gente? Quem nunca viu uma notícia ali fresquinha? E o ser humano é assim, né? Faz parte das nossas vidas. Mas quando a gente vai evoluindo, vai amadurecendo, a gente começa a perceber que isso não é importante. E eu particularmente sou do tipo que gosto de manter ali o conteúdo que vai trazer algum valor pra mim, que vai agregar de alguma forma na minha vida e que não vai fazer uma salada na minha cabeça. Enfim, então acho que é bem importante você refletir sobre isso aí também. E aí eu gostaria de falar sobre amizade sincera. Você sabe identificar uma amizade sincera? O que é uma amizade sincera pra você? E na verdade, a amizade sincera, ela se baseia naquela coisa mútua, sabe? Na reciprocidade, diferente de uma amizade tóxica, né? Hoje em dia as pessoas estão usando muito esse termo e eu resolvi falar sobre esse termo, atribuir esse termo, porque é uma coisa que é muito atual e é bem verdade, enfim. Diferente da amizade tóxica, que no caso é uma amizade que é baseada no interesse de apenas uma pessoa. Ou seja, eu me dou para aquela pessoa, me faço sempre presente, mas na hora que eu preciso, o que acontece? Aquela pessoa vira as costas, ela tá pouco se lixando. Acontece muito, sabe? A gente se prende a um tipo de amizade que você considera, você tem um apreço por aquela pessoa, mas com atitudes, aquela pessoa não tem a mesma coisa. E são nas atitudes que a gente percebe quem é quem, sabe? E muitas vezes a gente quer manter as aparências ou quer manter relação de amizade com aquela pessoa por causa daquilo que eu falei. Teve alguma história antes, teve algum momento da vida que foi legal, muito importante a gente reconhecer e se desprender daquilo, porque não faz bem pra gente, sabe? E isso se aplica até no contexto do meio cristão. Eu sou cristã, se você ainda não me conhece, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, mas então eu acredito que até as nossas amizades, elas devem ser direcionadas por Deus. Porque um amigo, a própria Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados que irmãos. Então, esse elo de amizade, ele deve ser baseado na sinceridade. Ou seja, eu quero bem para aquela pessoa. E se eu tô vendo que ela tá prestes a cometer alguma coisa, alguma burrada, eu, prezando por aquela pessoa, tendo uma estima por aquela pessoa, eu vou, olha, fulano, não faz isso não é legal. Eu vou tentar mostrar para aquela pessoa de alguma forma que a forma com que ela tá agindo ou ela queira agir não faz sentido, porque eu gosto daquela pessoa, eu quero ver ela bem. Então, a amizade sincera, ela se baseia nisso. É algo verdadeiro. Não é dar um tapinha no ombro, dizer que você é meu amigo, mas eu tô vendo aquela pessoa prestes a se afundar, cair na lama, e eu vou lá e empurro mais um pouquinho e jogo ela, sabe? Então não é isso.
Porque às vezes as pessoas se prendem, mas cada um sabe de si. Mas não é bem assim. Se você gosta daquela pessoa e considera ela, e é claro que, obviamente, você quer vê-la bem. Então é muito importante a gente aconselhar essa pessoa pro bem e fazer com que ela também evolua, com que ela cresça, com que ela seja feliz. Enfim, então, até no contexto, no meio cristão, é muito importante a gente identificar tudo isso e procurar manter em nossas vidas aquelas pessoas que nos fazem bem, que nos aproximam de Deus muitas vezes, ou que nos traz alguma evolução na vida. Sabe, aquele tipo de pessoa com quem você para pra conversar e você fica se admirando, poxa, todas as vezes que eu converso com fulano, eu saio mais edificado, eu saio mais abençoado, porque aquela pessoa tem bagagem, e o que ela compartilha edifica muito a minha vida. Então, esse tipo de amizade vale a pena você manter na sua vida e você criar laços verdadeiros com essa pessoa. Agora, quando é uma pessoa que não te acrescenta nada e quando você está perto, a vontade que você tem é de sair rapidamente, porque não existe aquela sincronicidade, aquele elo, aquela mesma linguagem, aquela busca pelos mesmos ideais. Então, cada um segue seu próprio rumo. E é claro que para você se desprender de uma amizade do tipo, você não precisa declarar guerra para aquela pessoa, você não precisa falar, fulano, olha, para mim já deu, nossa amizade não existe mais. Não é assim. Porque como cristãos nós temos que saber conduzir, nós temos que saber nos colocar, saber falar com as pessoas sem atacá-las. Então, simplesmente a gente vai se distanciando. Eu vou estar sempre desejando o bem para aquela pessoa e vou estar sempre orando por ela. E eu posso, se em algum momento encontrá-la, tratá-la de forma respeitosa, normal. Agora, sem aquela coisa de amizade, sabe? Então, é um processo simples na vida que faz parte. E se em algum momento você já passou por alguma situação do tipo, compartilha aí aqui nos comentários que eu vou ficar bem feliz de saber o que você pensa sobre isso, ou se você já teve alguma experiência do tipo. Eu havia também aberto uma caixinha de perguntas lá no Instagram, para caso alguém quisesse falar alguma coisa sobre amizade, e eu estaria compartilhando aqui no YouTube. E aí eu anotei duas coisas interessantes que as pessoas, duas seguidoras compartilharam comigo. E eu anotei aqui, então eu vou estar compartilhando com vocês. Ouvimos muito em ter amigos e pouco sobre ser amigos. E é bem interessante, achei bem legal isso, eu anotei, porque é bem verdade. Nós sempre ouvimos, é importante ter amigos, eu preciso ter amigos, mas como ser um amigo? Como ser um amigo sincero? Como ser um amigo que vai trazer alguma elevação na vida da outra pessoa? Como ser um amigo que se faz presente? Como ser um amigo que merece o título de amigo? Então, como ser um amigo de verdade, né? É algo que é importante refletirmos todos os dias nessa pergunta e oferecer sempre o nosso melhor para outra pessoa. E eu gostaria de compartilhar também um outro comentário de uma outra pessoa que eu achei bem pertinente, algo muito comum e acontece com diversas pessoas. Eu vou estar lendo aqui para vocês. Sinto culpa em ter me afastado de certas pessoas por ter mudado e simplesmente não ter mais assunto. Quem nunca passou por isso? É como eu falei, tá ligado ao ciclo da vida, aos amadurecimentos. Então a gente não se deve culpar por alguém que foi, ou por alguém que mudou com a gente, por alguém que se afastou da gente. Tá ligado às transformações que vivemos, às experiências que vivemos. Então cada qual segue seu rumo, segue o ciclo da vida, que a vida ela é um processo de aprendizado contínuo. Então, é um processo de amadurecimento contínuo. Então, a gente não deve se culpar. Porque fulano se afastou de mim. Porque eu poderia ter mantido aquela amizade. Porque eu gostava tanto daquela pessoa. Mas aí que tá. Você gostava tanto daquela pessoa. Mas aquela pessoa talvez não
não te considerasse da forma que você considerava ela. Então, é um processo de desprendimento e de evolução de fato. Tenho falado muito sobre isso, porque é isso, na verdade. Então, a gente não deve se prender a isso, e no papel de um cristão, a gente tem que orar para aquela pessoa, porque se eu tenho a consciência e a plena convicção de que eu não fiz nada de mal para aquela pessoa, meu coração está em paz, e, enfim, eu não sei qual que é o motivo por que aquela pessoa se afastou, enfim, eu devo descansar meu coração em Deus e orar por aquela pessoa e apresentá-la nas mãos de Deus e seguir minha vida, porque, na verdade, tem pessoas que se afastam das nossas vidas que, na verdade, eu considero como um livramento de Deus. Então, é muito importante a gente amadurecer nesse ponto, nesse sentido de deixar ir aquilo que deve ir, porque o que tem que permanecer vai permanecer. Como identificar uma amizade verdadeira? Você já se fez essa pergunta em algum momento da sua vida? Você já compartilhou algum sucesso seu, alguma coisa boa, alguma conquista sua com alguém? E essa pessoa, através do olhar, ela te trouxe a verdade de que aquele sentimento ou aquilo que ela diz realmente condiz com o olhar? Porque sabe uma frase que diz que um olhar diz mais que 1000 palavras? É basicamente isso. Por mais que a pessoa esteja, que legal, nossa, muito bom, mas o olhar dela é um olhar que você sente que aquilo não é verdadeiro. Então, como que você identifica essa amizade sincera? É quando você compartilha uma conquista sua e aquela pessoa te diz no olhar que ela se alegra com aquela felicidade, com aquela sua conquista, com aquele seu momento. Então é muito simples. É uma questão muito simples e que, na grande maioria das vezes, passa assim, batido, porque a gente não se atenta aos detalhes. E eu sou da seguinte opinião, que os detalhes, eles fazem muita diferença, principalmente o olhar. Então faça o teste aí, se você ainda não conhecia essa expressão, se você não se deu conta disso, faça o teste. E eu tenho certeza que você vai tirar a prova disso. Faça o teste, eu deixo aí uma lição de casa para você. Comece a refletir nessas questões no seu ciclo de amizade, comece a valorizar aqueles amigos que você entende, que você percebe que são de fato amigos. E se desprenda sem medo de errar e sem medo de ser feliz daquelas pessoas que só te causam mal, te trazem frustrações, te trazem tristeza e não te trazem nenhum amadurecimento, não te agregam nada na sua vida. É muito importante a gente pautar tudo isso e evoluir, porque às vezes tem pessoas que evoluem em tantas coisas na vida, mas essa questão de ciclo de amizade acaba ficando um pouquinho de lado, porque a gente se apega ao que foi, o que deveria ter sido, enfim, como eu já expliquei aqui pra vocês. Então, por isso que eu resolvi bater esse papinho aqui com vocês, falando sobre esse assunto, que é algo que me fez amadurecer, algo que eu aprendi errando, algo que eu tenho as minhas experiências que me fizeram amadurecer nesse sentido de ciclo de amizade, enfim, e de considerar aquelas pessoas que de fato se fazem presente na minha vida e que demonstram que há reciprocidade. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, não se esquece daquele like, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí e ativa o sininho e fica de olho nos próximos vídeos, porque agora eu estou retomando pra valer o canal e tenho aí muitos vídeos, muitos assuntos que eu quero falar aqui com vocês, inclusive retomar aquela série de vídeos com o Ricardo, #PapoSério. É isso aí, minha gente. Até a próxima. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.